Olha só, a gente fala muito de empresas, né? Quando a gente fala dessa parte de marketing, mas é importante deixar claro que o marketing não é aplicado exclusivamente a empresas, né? Pode ser, aplicado em diversos outros momentos e, em contextos completamente diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas, vocês também podem ir colocando aí exemplos do que vocês se lembrarem, tá? Então, por exemplo, organizações. Vocês sabem o que são organizações, gente? Já falei aqui que organizações não é apenas empresa, né? Empresa privada. Mas, basicamente, quando a gente fala de organizações, a gente está falando de três principais questões. A primeira é governo, né? Então, a gente tem vários tipos de organizações que envolvem polícias, todo o setor público, bombeiros, prestadores de serviços de hospitais, por exemplo, como um todo, técnicos administrativos, as próprias universidades são públicas, né, governamentais. Enfim, tem uma infinidade aí de instituições que são governamentais, tanto em nível municipal, nível estadual e nível federal. A gente ainda tem essa subdivisão em termos de organizações do governo, tá? Depois a gente tem as empresas privadas, que é o que a gente costuma falar sobre marketing, que é a área mais desenvolvida, porque tem mais concorrência, então é natural que as empresas tenham que correr atrás de ações de marketing para fazer com que elas tenham visibilidade, enfim, gerem lucro, sobrevivam no mercado, igual a gente já conversou aqui um pouquinho, tá? E tem também as organizações sem fins lucrativos, organizações filantrópicas, né, por exemplo, envolve outros hospitais, tem hospitais que são desse tipo, né, que recebem, sobrevivem com doações, seja elas privadas ou específicas, tem próprias ONGs, igual a gente está acostumado a ver, tipo, tem ONG para, enfim, castração animal, cuidado animal, tem a própria Sovipa, né? A Sovipa tem um Instagram, inclusive, muito ativo, né, para doação desde de doação dos próprios animais ou lar temporário para os animais, até outras questões do tipo doar hum, ração, participar de algum evento deles, né? Enfim, ajudar nos cuidados de algum bicho, ou até mesmo resgate de alguns bichos também, né? Então, isso tudo eles fazem, precisam dessas ações de marketing, precisam dessa conscientização de que, sei lá, abandonar um animal é crime, né? Tá sendo criminalizado agora, ou maltratar também. Então, são coisas desse tipo que mudam o comportamento, tá? Então, a gente falando aí de organizações, é simples vocês se lembrarem, né, de que essas organizações precisam, de fato, de ações de marketing para se sustentarem, sobreviverem e atingirem com os objetivos delas, ok? Mas, de uma maneira complementar, a gente tem os lugares, né? O que que são os lugares? Bem, mais ou menos na década de... Agora me fugiu a data, mas depois eu olho para vocês e confirmo. Surgiu uma propaganda que ela até foi retomada hoje, que é uma das primeiras em termos de marketing de destinos, né? Que é o marketing de lugares mesmo, que é a I Coração New York, né? Que é I Love New York. Já conheceram essa? Essa sim, ó. Inclusive aqui em Belo Horizonte teve depois várias outras, de Eu Amo BH radicalmente, não pegou muito não. Mas eles queriam se lançar como destino de... Essa aqui, ó, é uma das primeiras campanhas de marketing que existe em termos de lugares, né? Qual que era a ideia? Era a ideia de promoção de Nova York enquanto destino, e essa propaganda foi muito famosa mundialmente, né?
Até hoje você vai em Nova York, você encontra um monte de souvenir desse estilo aí, desde chaveiro, essa parte de, enfim, lembrancinhas, né, que são esses souvenirs, camiseta, né, enfim, vestuário bordado, boné, por aí vai. Tudo voltado para o I Love New York, né? E deu tão certo, gente, que essa ação foi retomada aí nos últimos anos, com outros símbolos. Então, ao invés deles colocarem só o coraçãozinho, eles mudaram. Eu, bicicleta New York, né? Eu, comida New York. Então, para representar todas as outras atividades que existem na cidade, tá? Em relação, por exemplo, ao Brasil, o Brasil tinha uma marca que chamava Marca Brasil, né? Que era, na verdade, depois vocês podem procurar, era uma marca escrito Brasil em branco, e aí várias cores, fazendo como se fosse assim, fosse uma poça d'água, assim, mais ou menos assim, né? Uma forma irregular, uma em cima da outra, para mostrar a diversidade brasileira. Essa era a ideia da marca Brasil. Essa marca foi trocada recentemente, agora, pela última gestão do Ministério do Turismo, e foi muito criticada, né? Porque, enfim, teve uma série de erros de marketing, né? Que os especialistas apontaram. Por exemplo, ela era com a bandeira do Brasil, né? Usava uma fonte que não era autorizada pelo designer de ser utilizado, tá? Utilizava um slogan que tinha uma noção dúbia, que era Come Visit Us. Acho assim, né? Era isso. Brasil Come Visit Us, né? É, enfim, é, e aí parecia, enfim, teve também várias. Agora eu até tenho que lembrar se era esse mesmo. Mas teve várias críticas em relação a essa marca que foi utilizada. E aí, uma das questões que ficou evidente, que é também um dos erros que a gente vê em relação a marketing, era o amadorismo. Eles tentaram fazer isso no próprio ministério e lançar isso com pouco custo e não deu certo, né? Eu sei que em termos de diagramação, imagem, fonte, teve um monte de problemas, o próprio slogan que não rolou e eles tiveram que voltar atrás, mas não vão utilizar a marca Brasil também não, tá? Eu tenho visto muitos problemas em relação à divulgação do Brasil externamente, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu pesquiso isso especificamente, né? Eu sou turismóloga, então eu pesquiso muito marketing de destinos. E aí, enfim, por exemplo, eu vi um vídeo promocional do Brasil, acho que era o presidente da Abratur não, da presidente da Embratur, que é responsável por essa promoção internacional do Brasil. E assim, um inglês sofrível, enfim, um vídeo muito ruim mesmo. E aí, enfim, quem é especialista da área também falando muito mal, assim, como que o tocador de sanfona, esse mesmo, como que a gente não dá valor ao turismo no Brasil. E eu tô falando isso, gente, porque a gente é considerado o melhor nível em termos mundiais enquanto a parte de natureza e atrativos naturais. A gente tem uma biodiversidade riquíssima, né? Mas a gente não aproveita isso em termos de gestão. Então, o problema do turismo no Brasil é marketing, é gestão de destinos, é essa parte assim de infraestrutura, logística no Brasil é caríssimo. Isso faz com que a gente não consiga, mesmo com Copa do Mundo, mesmo com Olimpíadas e mesmo com uma grande visibilidade a partir desses grandes eventos esportivos, né? Que aí vem junto com outros jogos, várias outras informações e visibilidade internacional, e a gente não consegue sair do patamar de 6 milhões de turistas internacionais que visitam o Brasil, que é uma lástima, porque a gente for comparar isso aí com cidades europeias, uma cidade recebe mais turismo que no Brasil, e aí a gente tem problemas seríssimos relacionados à imagem do Brasil no exterior,
que fazem com que os visitantes internacionais não tenham interesse ou coragem de visitarmos, né? Então, tem questões políticas, né? Questão de corrupção, que aparece muito na mídia internacional, questão de segurança, né? Na imagem dessas pessoas, eles lembram muito do Rio de Janeiro, mas isso vem junto até. Eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro? Alguém é de lá ou teve a possibilidade de ir no Rio de Janeiro? A minha experiência com o Rio de Janeiro, assim, né, reconhecido. Querem já foi, né? Alguns já foram. Eu não sei se a experiência de vocês foi a mesma que a minha. Mas a ideia que eu tinha era que assim, o Rio era muito mais nossa senhora, eu falando espanhol aqui já, perigoso do que é, era, na mídia se passa essa imagem, que o Rio é muito mais nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, perigoso do que do que de fato é. Então, quando eu fui a primeira vez, né, tinha um medo enorme de ir ao Rio, mil recomendações dos pais, eu só fui com 18 anos, né? Mil recomendações mesmo, e a minha sensação, assim, foi de me sentir muito mais segura do que é veiculado na mídia, né? Alguém também tem essa noção? Quem é de lá ou quem já foi? A Keren falou que achou isso. O André também falou que é do Rio e a Dominique, né? Eu sei que isso assim me chamou muita atenção quando eu fui a primeira vez, né? Porque a gente veicula muita coisa ruim do Rio, né? O próprio agora está numa onda de falar do governador, do Witzel, dessa parte de coronavírus, enfim, muita notícia ruim do estado do Rio de Janeiro, muito triste. Mas se feito corretamente, gente, esse marketing de lugares tem uma possibilidade aí de fato, gerar emprego, gerar renda, fazer com que muitas pessoas visitem lugares em especial, né? Principalmente destinos como cidades, né? Por exemplo, a gente pode pensar em ações de marketing relacionadas a Atibaia, né? Atibaia também, eu tô falando muito de política hoje, mas é aleatório, viu, gente? Atibaia é muito reconhecida, assim, por questões de escândalos políticos, né? Desde a história do sítio né, que dizem que é do Lula, até agora aquele advogado e o Queiroz, né, encontrado lá em Atibaia. Como é que é o nome do advogado? Me ajudem aí. Nome meio alemão. E também, Wassef, obrigada. Ele também é anjo, estou zoando aí. Mas essa também, essa história de certa forma, denegrir a imagem da cidade, né? Então, talvez seria interessante que a Atibaia fizesse aí ações, né, para mostrar o lado bom da cidade, para falar que não temos só pessoas envolvidas em escândalos que ficam aqui, tem gente legal também. E precisou se fazer isso, né, na Bahia. Tem uma empresa da Bahia que chama Bahia Tursa, que é assim super reconhecida em relação ao turismo, né? Muito é uma organização do governo, né? Que precisou desmistificar um pouco essa história de que baiano não faz nada, baiano é preguiçoso, né? Porque a gente também tem um pouco isso, essa imagem um pouco errada do estado da Bahia, um pouco pela forma como as pessoas falam, né? Então, importante aí a gente pensar nessas estratégias, tá? A outra noção, pessoas, né? Esses aí é fácil de vocês verem. Alguém me cita alguém que vocês consideram aí que fazem um bom marketing pessoal? Lembrei. Boca Rosa, Anitta, Manu Gavassi. Ó, a gente está falando de vários aí não a Anitta, mas Boca Rosa e Manu Gavassi se destacaram no último BBB, justamente por pensarem estrategicamente, no caso da Manu Gavassi, até essa história
A da Boca Rosa, até a roupa que ela usava, né, no dia do paredão, tinha a ver com os lançamentos que ela fazia. Então, um cruzamento muito grande. A Manu Gavassi foi gravando vídeos, e esses vídeos eram liberados conforme ela ia avançando lá também no BBB. Ela chegou a gravar vídeo até caso ela fosse campeã. Então, impressionante mesmo essa capacidade de planejamento, né? E claro que em termos de previsão, ela podia simplesmente ter jogado o dinheiro e o tempo dela fora, mas isso ajudou muito a fazer com que ela crescesse nas redes sociais e tivesse aí mais visibilidade, né, no contexto brasileiro. Quem fez isso também foi o Ronaldo, né, um fenômeno. Também foi mais para essa linha de especialização de marketing esportivo. E ela trabalhando com várias parcerias de uma forma diferenciada. Eu concordo que a Anitta faz isso muito bem, né? A Anitta é também referência em relação a marketing. Eu lembro do primeiro vídeo internacional dela que ela gravou dentro de um supermercado. E uma aluna chegou para mim falando assim: ah, achei nada a ver ela gravar vídeo nos Estados Unidos, enfim, não sei o quê, sabe? Criticando. Eu falei assim: pode até ser, mas você não sabe o objetivo dela. O objetivo, se ela tiver o objetivo de internacionalizar, é uma estratégia muito inteligente. E dito e feito, fazia parte lá das estratégias dela, que depois até teve um projeto, tinha um nome, também não vou lembrar hoje, mas um projeto que ela fez, assim, lançando um vídeo por semana, né, para ela conseguir atingir um público. Depois ela participou lá do The Voice do México, né, tudo para ela conseguir fazer todas essas coisas, tá? Vocês falaram de Atibaia, quem mais? O Neymar. Neymar é polêmico, né, gente? Ele não é uma referência, assim, de idoneidade, credibilidade, que às vezes é muito importante, mas ele consegue sim. O Whindersson Nunes também consegue muita parceria de marketing, né? Fazendo parte de um monte de coisa aí, e muito acesso a muita gente, né? Consegue muitos seguidores e tal, uma referência mesmo em termos de marketing digital, dando até cursos nessa área também. O Érico Rocha eu tenho preguiça pelo tipo de abordagem que ele traz, né? Concordo que ele faz bem, né? Enfim, ele alcança o resultado dele, apadrinhou um monte de gente aí que deu certo, mas eu não gosto, assim, isso é pessoal, viu, gente? Eu não gosto da abordagem dele, que é muito agressiva, né? Então, inclusive, eu tô falando a Érico Rocha, que capaz de qualquer hora dessas sair um vídeo dele aqui, só porque eu citei o raio do nome do menino. Eu fico indignada com isso. Eu me sinto invadida, né? Porque toda vez que eu falo alguma coisa do Érico Rocha, parece, você tem que participar de não sei o quê. Aí tem as campanhas dele, e aí ele vem com um tom de voz muito agressivo, com uma forma assim muito incisiva, muito formulazinha, que para mim não funciona enquanto professora, no sentido de que é muito mais inteligente você pensar as especificidades, particularidades do negócio. Claro que ele tem todo um know-how por trás, mais do que vender formulazinha, modelinho, pronto, né? Porque para cada negócio é uma coisa. Eu tenho um amigo que participou de um curso dele, falou que ele é sensacional, que ele é muito inteligente, que ele participou inclusive de gente que deu certo, com gente que deu certo, mas que não, a fórmula dele não servia para o negócio dele, né? Mais ou menos nesse sentido que eu acho também. E não assim, a venda da solução igual ele propõe. Acho que tem que ter um pouco tem que ser um pouco crítico em relação ao trabalho dele. Essa é a minha impressão, sabe? O Ronaldo, eles falaram da assessoria esportiva da R9. Taylor Swift sempre coloca easter egg nos clipes, faz os vídeos ganharem mais view. O que é isso? Easter egg que eu conheço é ovo de Páscoa, mas o que é? Pedro, fala pra mim. Easter egg é tipo uma mensagem subliminar. Ela geralmente faz. Eu vejo, tem muita artista que faz isso, mas ela faz muito. Ela tipo coloca umas pistas do que vai sair no próximo álbum ou no próximo clipe. Aí faz o pessoal ficar procurando e dar visualização. Inteligente também, né? Não sabia. Bem bacana, né? Como é que
essa história da surpresa mexe muito com a gente, né? Uma estratégia de marketing muito inteligente, pensar em surpresa, como surpreender. Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, assim, super corre atrás, né? Parece ser uma pessoa muito dedicada, polêmicas à parte também, né? Muito competitivo, né? Pessoa que não quer competir nunca com ele, tá doido? Mas que consegue também uma grande visibilidade, enfim, né? Trabalha muito essa parte pessoal, física até também, muito vaidoso, né? Assim como é o Beckham, né? E ele tem essa coisa aí. Adriana Santana, não conheço essa. Bem do ponto de, bem marqueteira, do ponto de vista negativo, mas ela vende muito. Quem que é essa Adriana, Dominique? Ela é uma ex-BBB Ah, que ela começou a vender muito essa parte de coach e tal. E aí ela super alavancou na época até a venda daquele livro O Milagre da Manhã. E aí ela sei. super vendeu essa. Ai, gente, a gente tem que acordar antes das 5 porque a gente é empreendedora, a gente é foda e tal. E a longo prazo, ela não sustentou isso. E ela super, tipo assim, aí ela tentou até se justificar na época que para ela não estava conseguindo manter isso. Hoje em dia eu não acompanho ela mais não, porque eu acho ela Uhum. péssima. Mas assim, e tudo que ela faz até de parte de blogueiragem, né, de influenciadora digital, o povo desacredita muito nela, Uhum. porque falam que ela vende uns negócios, tipo assim, muito produto pirateado e tal, ela faz propaganda de umas marcas. Tipo assim, Que louca. ela vende, ela tem seguidores, ela vende curso, muita coisa hoje em dia, mas eu acho ela super marqueteira, eu acho ela péssima. Isso aí, essa história, assim, a gente está ficando, enquanto consumidor, cada vez mais exigente, com um olhar mais crítico. Então, o que está acontecendo aqui? A gente vê, percebe, assim, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você vendeu uma marca que é uma marca de produto pirata. Poxa, né? Sei lá, você perde a sua credibilidade, que é uma das coisas mais importantes em termos de marketing pessoal, né? Os meninos estão falando aí do Jordan, né, do Michael Jordan, né, como que ele foi importante para a Nike, me fez lembrar que o Neymar rompeu com a Nike, né? Eu não sei, disse que estava cotado para ir para a Puma, mas não sei se chegou a fechar também. Mas a Nike, ela em termos de marketing faz umas campanhas super inteligentes também. Eu acho que ela tem assim muitas noções de parte de comunidade de marca, não só a parte promocional, de propaganda também muito inteligente, né? Trabalha com algumas noções de simplicidade nos vídeos também, acho muito bacana, né? O slogan de Just Do It também muito importante. E aí esse patrocínio, né, com setores específicos. Então, você vai na loja, eu já fui numa loja conceito da Nike, você vai lá, eles eles conseguem, por exemplo, ter com que os vendedores sejam altamente especializados naqueles esportes. Então, você vai assim por esporte, sabe? Eles fazem essa segmentação muito interessante. É, e, e eles conseguiam assim criar uma comunidade de, por exemplo, corredores, né? E trabalhar com isso por meio de aplicativos, por exemplo. Conseguem se reinventar. E nesse sentido, acabam sendo uma marca muito valiosa mesmo. O pessoal fala que acha que foi montagem. Isso é uma coisa, né? A gente é curioso por natureza, né? É, e quando a gente não sabe se é real ou se é montagem, começa a ter essas especulações. Então, é nesse sentido mesmo que gera um burburinho, né? Que é a história do buzz que a gente fala, né? Então, às vezes, o fato de ser dúbio, de não saber se é ou não é montagem, se é ou não é real, faz com que muitas pessoas se interessam, queiram ir lá ver. Às vezes, até vocês vão sair daqui e vão querer, então, descobrir aí o que está por trás. O Henrique já está falando que quem filmou dedurou lá.
né? Que não era verdade. Enfim, realmente, né? Todo mundo aí concordando que, que a Nike tem um posicionamento diferenciado nessa parte de marketing aí. Propriedades. Gente, eu sempre lembro e sempre vou citar um caso específico, tá? Que é a história da Luísa, que foi para o Canadá. Vocês lembram disso? Né? Vocês estão falando de outras pessoas também, mas eu já estou passando para propriedades, senão a gente fica em pessoas, porque pessoas, né, até a gente mesmo faz marketing pessoal, ou deveria, né? Mas propriedades, eu sempre lembro daquela história, daquela propaganda que estavam falando da Luísa que foi para o Canadá, viajou para o Canadá, era na verdade uma história de. Era uma propaganda de um prédio, né? Em que o cara vai lá e fala assim: Ah, estou aqui toda reunida com a minha família, menos a Luísa, que foi para o Canadá. E isso virou um meme na época. Por fim, até a própria Luísa voltou do Canadá e foi parar no jornal Hoje, entrevistada pela Sônia Annenberg, né, para contar um pouco da história dela, que ela estava fazendo intercâmbio lá. De tão famosa que ela ficou pelo nível de, né, o quão absurdo era aquela história lá na propaganda da propriedade, era totalmente desnecessário, né? Falar que ele estava com toda a família, menos a Luísa, que foi para o Canadá. Enfim, mas é uma das coisas, né? Então a gente vê aí propriedades como loteamentos, imóveis, né? A MRV faz muitas propagandas nesse sentido. É, questões não só imobiliárias também, né? Às vezes propriedades como sei lá, Cidade do Galo, né? É um tipo de propriedade, pode existir toda uma marca, né? Um marketing por trás disso, tá? É, de ser uma referência e, né? Às vezes até hotéis, né, tem essa noção também. Pode ser considerado uma empresa, uma organização, sim. Mas às vezes o tipo de marketing vai ser um pouco diferente daquele de um marketing institucional, por exemplo, né? Então, dando conta, estádio de futebol conta. Inclusive, tem estádio de futebol que é atrativo turístico, né? Um monte de gente vai lá no estádio da Boca Juniors, com certeza, um tipo de propriedade, tá? Museus em geral, enfim, né? São noções aí que a gente pode pensar em termos de marketing para. É quase que um lugar, né? Só que não um lugar como um destino, uma cidade. É um lugar, numa escala bem menor, né? Do Real Madrid, sim, eles, nossa, tem várias ações de marketing para esses lugares, né? Para você conhecer, às vezes até o Gramado. O próprio Mineirão tem isso, tá? Museus e por aí vai. Serviços e bens, gente, estão mais ou menos no mesmo sentido. A gente não vai aprofundar aqui, mas os bens são basicamente produtos, né? Então, qualquer marketing para produto seria bens, né? E agora a gente também tem outros específicos para serviços, né? O serviço é um pouco diferente porque ele não pode pegar. Então, uma coisa é eu fazer um marketing de uma caneta, até uma própria caneta Bic, e outra coisa é eu fazer um marketing de um escritório de advocacia, de um consultório médico, de um serviço odontológico, que é muito mais difícil, né? Enfim, coisas que são mais intangíveis, tá? A história das experiências, e aí eu até estou parando de falar porque essas visitas aí a estádios têm ido caminhando muito nesse sentido, em se tornar uma experiência, né, para as pessoas que vão. A gente tem que tomar cuidado com experiências, gente, porque experiências nem sempre são o que a gente costuma falar, né? Tem uma certa banalização do termo. Mas basicamente eu estudo experiência, é a minha área do coração, assim, é o que eu mais falo. Inclusive hoje eu tenho uma palestra para dar esse sentido, para um curso específico de experiências turísticas, né? Tá? Um seminário. E qual que é a questão da experiência, né? A experiência, ela vai além da questão racional,
ela envolve muito emoção e muitas das vezes envolve novidade. É aquele negócio do uau, sabe? Tipo, uau, nossa, né? Então imagina você sendo conduzido, né? Com certeza, o Rony está falando de se viagens de formatura se encaixariam em experiências. Sim, inclusive tem vários estudos que mostram o seguinte, né? Pessoas que investem em experiências são mais felizes do que as que investem em bens. Então, dê uma olhada aí se você é o tipo de pessoa que faz mais questão de comprar uma bicicleta. Assim, vamos supor, sobrou dinheiro, né? Você faz mais questão de investir num celular, numa bicicleta, numa TV, num carro, né? Ou numa viagem, né? E aí as pesquisas mostram que quem investe em experiências, né, que são vivências, na verdade, algum evento marcante que sai da sua rotina por algum motivo, e aí as empresas elas têm que pensar em como que elas vão gerar momentos marcantes para essas pessoas. É, e memórias, por exemplo, né, ou até mesmo transformações. E aí as ideias, gente, só para fechar, então, envolve, às vezes, até questões, assim, né? Por exemplo, ideológicas, às vezes até políticas, né? Então, tem gente que vai falar, vai ser a favor de democracia, outros não. Vai ter ideias, por exemplo, voltadas para importância de alguma área, de algum setor. Agora eu tenho visto muita coisa circulando a respeito de servidor público por causa dessa possibilidade, né, da gente ter uma mudança aí nessa área, né, uma reforma administrativa. Então, você tem ideias às vezes contrárias, mas ideias realmente para vocês, para a gente começar a pensar. Da mesma forma que teve de desarmamento, né, ser contra ou ser a favor de desarmamento, outras questões menos ideológicas, por exemplo, essa história dos grupos, comunidades específicas, racismo, é, a própria questão de gênero, né, diferenças de homem e mulher, as possibilidades de ir além de um contexto heteronormativo, em que você tem só a atração por homens e mulheres, né, e não considerar outros. Então, por exemplo, o próprio Giannichini aí falando sobre essas coisas, que ele não se considera nenhum deles, aí depois ele se declara pansexual, enfim, é, esse tipo de ideia, né? Então, às vezes a gente pode ter até ideias bem mais elaboradas, né? Terra plana, ideia. Né? E tem gente que vai. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de YouTube, viu, gente? Porque a tendência, o algoritmo, né, do YouTube e do Facebook e de várias outras redes sociais funciona da seguinte forma. A partir do momento que ele viu que você se interessa e que tem um determinado comportamento para determinados tipos de vídeo, aí eles começam a te passar vários vídeos. E aí você começa a se inserir naquela história lá. Se a gente não tiver capacidade crítica, a gente não sabe discernir, né? A gente não sabe falar o que é real e o que é mentiroso na história das fake news, né? Em em um vídeo, em uma ideia que está sendo transmitida. Então, é algo também muito sério, né? Da mesma forma que o marketing pode trazer coisas muito positivas, pode nos influenciar a tomar decisões ruins também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as ideias que a gente tem e aquelas que a gente veicula, inclusive nas nossas próprias redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, né? A fim de que a gente não tenha comportamentos, né, antiéticos, inadequados e às vezes até errados em relação a alguma coisa, né? Então, precisamos ter atenção, mas ao mesmo tempo é importante que a gente defenda as nossas ideias, né? Às vezes até exponha elas, né, para pessoas ou para amigos, né? E aí com rede social a gente tem uma potencialização dessas ideias, né, podendo falar isso para muito mais pessoas, né? Mas também é uma possibilidade de se aplicar aí não a um produto específico, mas a coisas que a gente acredita, tá? E pode ser utilizado de uma forma muito positiva também. Por exemplo, a luta do Martin Luther King a respeito de racismo e também do Mandela também, dessa necessidade de não ter essa separação entre
raças, né? Uma ideia muito relevante, muito pertinente, mas que culturalmente era muito difícil de ser rompida, principalmente no contexto sul-africano. E ele, assim, levantando a bandeira durante a vida dele inteira dessa necessidade, né? E a gente tendo que repensar isso também várias vezes, principalmente lá no contexto da África do Sul. Beleza, pessoal? Terminamos por aqui.